Olá, tudo bem? Hoje vamos ver as nossas notícias, lembrando, clareza mental, foco, para que a gente possa seguir atingindo nossos objetivos e prestando atenção quando a nossa mente está sendo manipulada ou controlada por outras questões, para que a gente possa direcionar esse foco, para que a gente possa atingir os nossos resultados pessoais. Vamos analisar o que está acontecendo no mundo de hoje? Então aqui você está vendo a página alemã de noticiário, né? A Deutsche Welle. E aqui você tem, então, a questão dos conflitos. O conflito Israel entra no quarto dia, sem cessar. Israel amplia ataques. Com o próximo Irã está de produzir uma bomba atômica, né? Que é uma parte da discussão. Isso é interessante porque assim, não há evidências, né? Dessa produção de bomba atômica no Irã. E eles permitiram, fizeram reuniões sobre as questões de mostrar o processo produtivo deles, né? De enriquecimento de urânio. Israel não permite fazer isso. E Israel ataca dizendo que eles têm, e Israel não permite ninguém ver o quanto que eles estão avançando nisso. Então tem uma argumentação falha aqui, né, distorcida sobre isso. Então, na capa do jornal, né, você vê bastante essa ênfase. Outras notícias, né? Porque os elementos de terras raras são tão importantes, a gente tem que lembrar que elementos são produtos ligados à tecnologia, né? E eles vão apresentar aqui, né, de smartphones a aviões de combate. Tudo o que é muito tecnológico hoje em dia usa muito desses metais e a produção dele no mundo é extremamente concentrada, né, na mão da China, e também a gente tem um pouco na Ucrânia, e o Brasil tem mais atrás, mas tem essa produção. E o difícil disso é o refinamento, tá? Não é só ter um mineral, não. O refinamento dele é bem complicado. Como a Airbus ultrapassou a Boeing na disputa pelos ares, uma questão das notícias, né, da empresa aérea, isso menos. Na Ucrânia, a natureza retorna à área de barragem destruída, né? Consequências da guerra por ali também. Ok? Então a gente vê aqui uma apresentação um pouco mais serena. Aqui a gente vai para a Fox News, que é o meio oficial de divulgação do Donald Trump. Trump diz que Irã gostaria de conversar e deveria fazê-lo imediatamente antes que seja tarde demais. Aqui vale um recadinho, assim, vale uma observação importante para a gente fazer, né? E eu quero fazer isso olhando para você. Ah, eu, eu dou as armas, eu ajudo quem usa as armas, eu tiro todos os meus amigos no dia do ataque. Então, assim, eu tenho um certo envolvimento com isso. E aí, dizer que eu quero negociar, se eu sou responsável em te atacar, entende? É mais ou menos isso. Eu mando uma pessoa chutar a tua canela, eu organizo tudo para que essa pessoa chute a sua canela, e quando essa pessoa chuta a sua canela e você está com dor, eu digo, nossa, mas você não quer conversar comigo? Então, presta atenção nisso, porque essas dinâmicas, inclusive como a mídia mostra, é algo a gente pensar que se fosse, por exemplo, na esfera pessoal ou emocional, não aconteceria dessa forma. Então, quanto que é jogo de cena que é proposto pelos políticos e pela própria mídia, né, em relação ao que é vendido, né, como notícia. Então, aqui nós temos a versão oficial do Trump, né? Suspeito acusado de atirar em parlamentares mexicanos é alvo de séries de acusações, né? Aqui, então, ainda vendo mais detalhes sobre esse suspeito de atirar nos parlamentares dos democratas, né? Do partido opositor ao Donald Trump. O senador diz que cidades que incentivam a imigração legal não receberão verbas federais para a habitação. Então, aqui é mais uma forma dele poder usar a força, usar o posicionamento para se manter nas políticas, né? Então, quem acolher imigrante não vai receber verba federal. Então, isso aqui é bastante importante a gente refletir sobre isso, porque na história a gente já viu isso em outras situações, né, de determinado grupo ser culpado por todas as mazelas. Nem economicamente falando, esta é uma afirmação verdadeira. Você tem diferentes camadas de mão de obra sendo necessárias para um processo produtivo. Você tem a questão da economia americana ter muita dificuldade em produzir a baixo custo. E você está tentando eliminar a massa de mão de obra de baixo custo. Como se isso fosse resolver a questão. É um pouquinho mais complicado. Né? Mas é assim que é divulgado. Né? É importante vocês. Aqui a outra a mídia norte-americana, porém um pouco menos tendenciosa, fala da TV iraniana sendo atacada, né? E é um tipo de ataque estratégico, né? Você atacar a emissora de televisão, porque você tem tudo a ver com o que a gente está conversando, como a guerra é por informação. Né? Controlar informação, controlar mídia é um dos elementos fundamentais na guerra. Criar versões da história.
né? Eu mandar alguém chutar a tua canela e depois dizer, olha, você não conversa comigo, né? Então, isso é bastante importante, ao passar os olhos pelas notícias, vocês entenderem as motivações por detrás. E aqui no Brasil, né, a gente tem a mídia falando do preço do café, e a perspectiva de queda fica apenas para 2026. Aqui a questão do café não só tem uma questão ecológica por detrás da produção, que ela não consegue se elevar, e nós temos também o aumento do preço internacional. Então, a exportação de café hoje acaba também ajudando a aumentar o preço do produto interno. Leilão Bureau, olha a reportagem de capa do UOL. Depois eu digo que a elite paulista e financeira não domina as informações. Reportagem de capa do UOL. Leilão bilionário ameaça febre de beach tênis na Faria Lima. Vocês... Desculpe, eu tenho que rir. Porque assim, é realmente a função do jornal se preocupar com o hobby de beach tênis que existe na Faria Lima, onde os meninos do mercado financeiro se divertem. É assim, primeira página, tá? Depois, como o Comando Vermelho agiu para eleger prefeito e tomar cidade do Ceará. Aqui a gente tem a questão da política de segurança bastante. E aqui vale outra coisa importante, né? Que eu ressaltar. Política de segurança é responsabilidade do governador, tá bom? Polícia militar é responsabilidade do governador. Então, tem muita gente que usa a preocupação da população com segurança e aponta por outros interesses financeiros, esses sim relacionados ao governo federal, mas ataca a segurança, que é a responsabilidade do governador, né, ataca o governo federal disso. Então, é bastante. A hora que você vê a Constituição, você vê a estrutura de poderes, você vê quem tem a maior numerário em relação à segurança, não se fala isso, né? A mídia não favorece que essa informação chegue. Um pouco de futebol, o Mundial que a FIFA colocou muito dinheiro para fazer propaganda, já que nunca existiu. A religião do Tom Cruise, que é realmente fundamental você saber sobre isso. Avanço da IA ameaça a Google e leva empresas a criar post para robô ler. Bastante desconhecimento sobre informática e como funciona a tecnologia, mas você usar a inteligência artificial para criar modelos que vão favorecer as pesquisas, isso é básico do uso da inteligência artificial, e se coloca isso como grande notícia de tecnologia. Prefeitos vão precisar justificar viagem a Israel para seus eleitores. Tem prefeitos do Rio de Janeiro, tem prefeitos de Goiás, tem prefeitos do Mato Grosso, olha os estados e seus governadores, que estavam fazendo visitas a Israel e agora estão passando um perrengue no meio dos bombardeios. Agora, de novo, quando o Caiado e o governador de São Paulo, Tarcísio, vão lá fotografar ao lado do condenado pelo Tribunal Internacional, o presidente de Israel, pelo genocídio de Gaza, pelos ataques desnecessários, pelo massacre, e eles vão lá visitar e criar acordos com este tipo de liderança, a mídia não fala de maneira muito aberta, percebe? Só se falou desses prefeitos estarem lá porque começou a guerra. Né? Então também é outra coisa a se pensar sobre isso. Mas por que criticar o governo de outro país? Nós estamos defendendo algumas nações que estão sendo atacadas de maneira completamente desumana. Não é necessariamente ir contra outro país. Então também a gente tem que pensar um pouquinho, porque da próxima vez pode ser a gente, né? Pela água do rio Amazonas, pelos minerais, né, de terras raras, pelo fornecimento de energia elétrica, ou por qualquer outra questão, se as regras internacionais não são respeitadas, por que não atacar o Brasil, né? Então pense bem o teu posicionamento também em relação a isso. Tá bom? Essa é a visão do dia de hoje, espero que você tenha gostado, amanhã a gente volta mais. Se você precisar saber sobre o nosso trabalho, tem os links aí abaixo, sessões de terapia, a plataforma de cursos, né, com um pagamento, todos os cursos disponíveis para você. Estamos disponíveis para o seu processo de aprendizado, evolução e desenvolvimento. Tá bom? Um abraço.